Vamos lá, pessoal, guiando os estudos do livro Os Mensageiros, capítulo 8, o desastre de Acelino. Ia dirigir-me ao Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou com voz forte. Flavinha, Não chore, meu pai. Oi? só um pouquinho. Vocês estão ouvindo que está bem quebrado o som? Sim, tá Eu complicado. posso tirar meu mapa. Tirar Então eu tiro o vídeo. Eu tiro o vídeo. até nem está aparecendo o teu vídeo. Obrigada. Tá bem. Vamos lá, pessoal, então, capítulo 8, o desastre de Acelino. Ia dirigir-me ao Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos, confiantes, novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Fitando-o triste, Otávio sorriu e advertiu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu. Quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, ao meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava no meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera, por misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico,
inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei, eu mesmo, a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual aos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos, inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam minhas conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas, por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também
como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares. Mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa? Final de capítulo. Bom, primeiro a gente tem que sempre recapitular e vamos sempre repetir que todo esse livro aí foi uma semana de experiência do André Luiz, tá? E a experiência dele principal no centro de mensageiros dentro do Ministério das Comunicações do Nosso Lar. Tá? Então, esse livro todo é uma semana. Você pode ver assim que desde lá do início, lá quando ele é apresentado para o Vicente, que conta a história dele, e ele fica lá queixoso e tal, depois vem a história do Otávio, e toda essa passagem agora com o Acelino, e vão ter outros casos, se dá ainda no mesmo dia. Então, teve aquela a grande palestra lá do Telésforo, e que estava junto com o Aniceto lá, e aí eles se afastam e deixam que eles tenham uma conversa entre eles, trocando experiências, e é isso que ocorre. Geralmente é assim, quando tem uma reunião, a gente conhece pessoas, quando está em uma atividade nova, seja profissional, onde for, tem aquela coisa ali do intervalo, que ficam trocando experiências, um comentando, um fala mais, o outro ouve mais, e assim vai. Isso que está ocorrendo aí, e tem um terceiro, que é o André Luiz, que fica anotando todas essas situações, né? Que ele vai passar depois por esse próprio livro aí. A gente vê assim, olha, uma frase que diz tudo praticamente, né? Aí o Acelino dizendo em relação ao Otávio, né? Que o Otávio diz para ele: não, eu também tive meus problemas. Não, tu não jogasse, eu joguei e joguei errado. Ou seja, os dois, todos nesse ambiente, tiveram o dom da mediunidade e ou não exercitaram ou usaram para o mal, usaram equivocadamente. Aí a gente vê assim, vê as comparações. O Otávio, que foi também preparado lá durante 30 anos, lá no Nosso Lar, em cursos, e aquelas coisas que a gente viu a semana passada, reencarna e se desvia não querendo a mediunidade. Teve lá o lar dele, que era espírita, a mãe, teve aquele problema dos órfãos lá, lembra que ele abandonou e renunciou àquele propósito de cuidar dos órfãos, que eram amigos espirituais dele do Nosso Lar. E aí, o que ocorre? Ele faz a negação da mediunidade e acaba e ainda veio com o propósito de não casar para ter mais dedicação. Não é o casar para ser celibato, que é proibido casar, é aquele para não ter ocupação com outras situações e que ele se dedicaria à mediunidade, como foi o Chico Xavier, é um Divaldo Franco, outras pessoas, espíritos que vieram com o dom da mediunidade e dedicação quase que exclusiva e não formam uma família para exatamente com esse propósito, para a ocupação, não ter outras preocupações. E isso ocorre, ocorre de uma forma até muito mais comum que a gente imagina, que entre outros propósitos nossos, dentro da nossa missão, é de questões familiares que nós temos para resolver, das nossas convivências, tá? Mas muitas vezes que as questões estão ligadas ao plano espiritual e que o núcleo familiar não vai ter tanta influência, a espiritualidade ela canaliza, tem o propósito de canalizar a energia para o dom da mediunidade, não querendo dizer que não tenha que casar e que não possa ter mulher. Já com o próprio Acelino, foi dado para ele o direito de casar e casou. E o que ele faz com a mediunidade dele, diferente então do Otávio? Ele usou, e isso a gente pode, não é para julgar ninguém, mas quem de nós não conhece alguém com dom da mediunidade e que usa para fins mercantilistas? Todos esses jogadores de tarô,
cartomantes, né? Esses videntes, todos. Eu conheço uma infinidade, já fui em vários, ou alguns, sei lá, e conheço e sempre tive como propósito de ver assim, até que ponto vai essa mediunidade. E eu estou assim, mais do que convencido que essa situação é a que mais deveria estar presente para esses médios. Não que eles vão ser fracassados, porque nem todos têm essa coisa, né? Ter vindo do nosso lar, preparado a mediunidade no nosso lar, com interferência de espíritos sublimes, né? Olha quantos espíritos que tiveram por trás do Otávio e do Acelino, e de outros que estão nessa localidade, no Centro Mensageiros. E lá, espíritos ligados ao Ministério das Comunicações, que não é coisa pequena do nosso lar. Quantos não gostariam de desencarnar e chegar no nosso lar? O Otávio, que já havia desencarnado antes e se preparado 30 anos, fracassou de novo, e mesmo assim foi acolhido diretamente no nosso lar. Já o Acelino ficou 11 anos nas regiões umbralinas inferiores. As regiões onde se faz regiões umbralinas inferiores é a crosta, é a superfície das trevas, e é lá onde não tem o sono, não, fica rastejando, ambiente escuro, ambiente úmido, de acusações, não tem a paz interior, o próprio ouvido não fica sem ouvir uma coisa durante algumas horas, é atormentado por acusações. E olha o que aconteceu com ele. Muitos daqueles que procuraram ajuda e apagaram, e que tiveram outro desfecho, que não aqueles que foi proposto por ele, que a mediunidade, ele chega a um ponto que, assim, as entidades superiores que se afastam, naturalmente, e o canal mediúnico dele foi servido por outros espíritos que assumiram o compromisso, deram para ele determinadas vantagens, porque os espíritos aproveitam essas oportunidades e enriquecem, muitas vezes, até o próprio médium, o consultor, aquele que vai promover os trabalhos, as consultas e assim por diante, e assume um determinado compromisso. Olha, estou te dando aí, mas tu vai me dar que esses espíritos do outro lado passaram a cobrá-lo. E ele teve ainda ele tem que levantar as mãos para o céu e agradecer que depois de 11 anos ele é recuperado, quer dizer, ele é levado ao nosso lar. Mas é lógico, como a gente já falou em outras oportunidades, quando a gente se dá conta, foi preparado, tem um propósito de ser bom, tem consciência do que é ser bom, do que é o serviço da mediunidade. Eu não estou falando da mediunidade, que é só com a mediunidade que ocorre isso, né? Isso aí existe espíritos do outro lado que desencarnam pastores, padres, líderes religiosos e que estão cobrados do outro lado e estão em processo obsessivo durante longos anos do outro lado. Por quê? Os seus fiéis acreditaram em determinadas coisas que eles disseram, ver a responsabilidade de cada um quando vai dar uma orientação para alguém, quando vai promover um atendimento, às vezes até, entre aspas, prometendo uma determinada cura, uma determinada situação espiritual para alguém, e essa pessoa passa para o outro lado atormentado, sem a compreensão dos fatos como um todo, e não tem uma orientação do outro lado, e pode fazer pactos do outro lado e se tornar um obsessor daquele agente que teria, entre aspas, dito um outro mundo, ou que a cura que ia ser desejada. Já vi obsessões do outro lado contra médicos, né, por erros profissionais, erro de atendimento, profissionais que prometeram ou que muitas vezes fizeram alguma coisa, que teve alguma cobrança, ou que gerou um infortúnio que levou ao desencarne, pessoas que foram induzidas indiretamente ao suicídio, ou seja, uma autodestruição provocada por alguém, e lá do outro lado se tornam obsessores uns com os outros, e esses pactos ocorrem, eles não são individuais, são grupos de espíritos. Então, ver a comparação, quando a gente está diante de dois casos, né, do Otávio e do Acelino, dois fracassos, mas dois pesos que aquele que não matei ninguém, não mataste ninguém, claro que ele é promovido ali naquela situação, olha, vamos deixar agora para trás, já passou todo esse tempo e vamos retomar a vida. Agora, pesa para ele quantas e quantas oportunidades teve
para colocar o evangelho em prática através da antena psíquica que foi aprimorada no plano espiritual. O corpo espiritual dele veio com essa faculdade da vidência psíquica e de transmitir o evangelho e a sintonia com aqueles amigos espirituais ligados ao nosso lar, através do Ministério das Comunicações de lá, e jogou fora a oportunidade, fracassou, entrou numa das derrocadas da mediunidade, que é o mercantilismo. A outra é o desvio sexual, né? São as duas formas que mais é o poder, a sexualidade e o mercantilismo, o dinheiro, né? Então, eu acho que até o mais importante seria a sexualidade e o dinheiro. São as duas vertentes que o mundo espiritual inferior utiliza para levar a derrocada do médium. E isso falta de vigilância, vai dizer assim, tá, mas ele veio, foi e começa a ter as invocações do convite. Eu já disse aqui uma vez, ou eu ouvi isso pessoalmente, uma vez dando palestra lá na Lucas de Assis, e ia lá para frente para cumprimentar sempre, para sair, e aí um cara ali, que até era conhecido de um terceiro lá, que foi na casa, e aí aquela coisa, gostei muito, mas como tu fala, é isso, vem aquela coisa, olha o elogio fácil, né? E tal, como é que tu fala? Deixa eu te dizer uma coisa, posso te sugerir uma coisa? Aí o rapaz esse, para mim, lá na calçada, já está ali, no mundo espiritual, e ele me diz assim, com a maior transparência, querendo até, eu acho que dizendo uma coisa boa para mim. Olha aqui, tu é advogado. Ele já sabia, ele me conhece porque ele tinha conhecimento de outros ali, sabia onde é que eu trabalhava também, e foi indicado por alguém, acabou lá. E ele, admirado com o que viu, o que sentiu na casa, e disse assim, tu é advogado, sabe como é que se faz uma igreja? Eu disse, sim, é uma associação civil, realmente é fácil, né? Fazer a própria casa, estatuto, e tal, registra e tal, e pela Constituição tem todas as facilidades. No Brasil tem duas coisas que tem muita facilidade, partido político e igreja. E ele disse, por que tu não funda uma igreja? Eu disse, o quê? Mas, Clara, tu vi tu citando algumas coisas ali, tu sabe isso, aquilo. Eu não sei nada, cara. Não, nada a ver o que tu está dizendo. Cara, funda uma igreja, começa a falar, essas pessoas que estão aqui, tu vai lá, depois esse envolvimento, tem a contribuição de cada um, tu vai comprar o teu carro, tu não precisa pagar imposto, bota na igreja, a tua casa, vai indo tudo. Cara, pensa no que eu estou dizendo. Eu disse, cara, para de dizer isso, eu vou continuar a trabalhar lá dentro agora, mas que coisa. Faz de conta que tu não me dissesse isso. Eu fiquei tão impressionado com aquilo ali, que até contei para outras pessoas e tal. E aí, assim, na população, do outro lado, essas pessoas só acho que enxergam isso. É a oportunidade do faturar, porque não deixa de ser isso também, esses pastores, né? Nessas ramificações da igreja, é porque tem um fiel que também estuda e é persuasivo e bom orador, e tem boa memória, guarda todas lá, o Antigo Testamento, e começa a fazer o jogo de palavras, e são pessoas que substituem depois o pastor, aí tem uma cisânia ali, e vai fundar a sua igreja. Aí bota um outro nomezinho lá, como todas essas pentecostais, e começa aí com 50, sem muito envolvimento com dinheiro, nem nada, e vai indo. E aí a dor das pessoas, a procura, e isso vai gerando isso e aquilo, e nós chegamos até essa ramificação dos pentecostais. Por quê? Porque no Brasil, cada vez mais, e agora ainda tem uma emenda constitucional lá, ampliando mais ainda o leque de isenção de qualquer tipo de imposto, até para serviços ligados à igreja. Ou seja, se eu contratar qualquer serviço em nome de qualquer igreja, vai ter a isenção do imposto sobre o serviço. Imagina só o grau de picaretagem que nós estamos envolvidos e como que se dá isso. Eu desvio da função, eu desvio da mediunidade para quem vai ser médium, mas da atividade de ligação com o transcendental, que é da religiosidade, religação com o alto.
É uma deturpação que as trevas estimulam, né? Pega, invoca, bota a sementezinha, lá vem o grau da vaidade, vem da coisa, não é que eu já pensei, vou até rever isso, e assim sucessivamente. A tragédia do desvio da mediunidade. Isso acontece muito mais do que nós imaginamos. Todos esses casos, em geral, de desvio, geram a essa coisa aí. Vão perguntar assim, tal fulano faz isso ou faz aquilo, ganhou a mediunidade de que forma? De graça. De graça. É um dom divino, é um dom que vem do alto, é uma preparação, ninguém vem do nada com o dom da mediunidade. Quem tem mais ostensiva a mediunidade, essa antena psíquica veio programada lá do outro lado. Pode ter ligação lá embaixo? Lógico que tem. Tem alguns que vêm programados lá de baixo, por isso que eu não tenho que generalizar e dizer assim, eu vou julgar aos outros. Há muitos médiuns que servem à energia vinculada lá embaixo. Isso acontece sistematicamente. Essas religiões que trabalham com sangue, né, com essas energias da esquerda, que se chama esquerda espiritual, que é lá embaixo, aquela coisa, não longe de ideologia, mas a questão da energia densa vinculada a essas casas de nação e que mexem com a mediunidade através desses espíritos quiumbas, que dá origem à quiumbanda, né? O quiumba, que são espíritos mundanos do baixo astral, das trevas, não estou falando nem de umbral, trevosos, com seus líderes lá de baixo, eles reencarnam também psiquicamente com essa antena psíquica e esses também jogam luzes, eles cartomantes, são videntes e recebem entidades. E por que recebe as entidades muitas vezes, que gera um temor, é o que nós vamos ver agora no próximo capítulo, que também tem a mediunidade com o medo. E o medo faz com que as entidades lá de baixo, elas apaguem psiquicamente a consciência do médium para utilizar por inteiro o veículo da mediunidade, que é o corpo físico do médium. Alguém Francisco, eu queria só fazer um comentário. Vendo isso aqui, assim, vendo as outras coisas que a gente viu, os outros comentários, né, lá, a gente vê que aquela lama que realmente tem, né, no umbral grosso aí, né, ela é baseada praticamente em culpa e arrependimento, né? Por quê? Porque praticamente 99,9% um pingo de arrependimento, por mais que tu tenha feito, e também tem a culpa de por não ter feito mais. E aí, num lugar desse denso, fica todo mundo chega a passar uma temporada ali, né? Exatamente até conseguir sublimar isso. O Kiko, até é fundamental tu dizeres isso para as pessoas até que às vezes têm um problema de comparar umbral grosso, com treva. No umbral, tu é atraído, mas já em processo de arrependimento. É o caso desse Acelino. Ele já caiu e disse assim, sei porque eu caí. Que horror. E aí ficou vivenciando aquilo aí 11 anos. Tá? Na treva, tu vai sem consciência e quer te vingar e está ainda com raiva, está com ódio e ainda vai fazer os seus pactos lá embaixo com outras coisas e vai seguir a sua trajetória deletéria, né? Então, o umbral, quando diz assim, onde é que eu vou quando eu desencarnar? A tendência é nós irmos para o umbral. Agora, qual é a frequência desse umbral? Vai depender muito, né? E tem esse aí, não cometi crime, não fiz isso, não fiz aquilo, mas sei porque errei. Mas ele vai ficar trabalhando aquilo ali até quando vai estar preparado e vai ter que ter uma autorização para ser acolhido. Não é assim, eu quero ir. Tem muitos dizem, né, o próprio Inácio lá e outros lá, os espíritos que se comunicam, assim, é impressionante o número de espíritos que se dizem espíritas que desencarnam e que quando percebem, assim, eu quero ir para o nosso lar, quero ir para o nosso lar. Claro, leu um dia ou teve acesso por cima à obra e acha que
vai ser acolhido. Nós falamos, olha, tu está muito longe do nosso lado, está aqui numa região de recuperação ainda, e aqui as coisas são muito precárias ainda, e a gente tem que servir para andar menos eles, porque tem muito intruso. Quem são os intrusos? Os cobradores, que também tem no umbral. No umbral também tem cobrador. Só que aí tu vai estar num estado de consciência de arrependimento, que aí vem lá o céu e o inferno, né? A obra que diz, então, eu erro, mas necessariamente tenho que me arrepender. Depois de se arrepender, vai trabalhar esse erro cometido, vai expiar isso e vai programar uma reparação, que é o processo que o Acelino vai ter depois, em futura reencarnação. Eu acho que então vamos tocar o próximo capítulo aí. Vamos lá, então. Capítulo 9, ouvindo impressões. Deixando a Celina em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito... Algo se... Lavinha, me ouve? A mano nunca Lavinha. se conformou. Oi? Eu acho que tu vai ter que começar de novo porque deu um corte. Ah, pode ser porque a gente botou aqui o celular para carregar. Tá, pode. Desde o início cai. Eu acho que é melhor. Tá. Então tá, vamos lá então. Capítulo 9, ouvindo impressões. Deixando a Celina em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente ao outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos do que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Assim digo porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu.
Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença. Incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e as suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas, como tudo isso impressiona, você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras de esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita. Suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumi encontrar galhofeiros fantasiados de orientadores, e em mim mesma receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso justificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou-me a bela oportunidade. É, minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações.
Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive ao meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor, em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação, nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me, por sentir-me em desequilíbrio, e erradamente procurei substituí-la, e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei, insensivelmente, ao convívio de criaturas perversas, e tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Final de capítulo. Bom, a gente vê aí vários casos juntos, né? Que se a gente for pegar, quanto que em algum momento nós nos encaixamos neles. Tá? Porque é um período em que muitas vezes a nossa fé fica fraqueja, a gente fica pensando, será que é isso? Será que é aquilo? Essa casa, mas será que tudo isso não é também uma fantasia? Eu trabalhar lá na casa, que coisa chata, eu vou dar um tempo, eu estou com medo da minha mediunidade, tenho medo de que aconteça tal coisa, eu vi tal coisa do outro, será que isso aí não vai me interferir na minha vida? Eu tive sonhos, eu fiquei, depois que eu comecei a trabalhar, a frequentar a casa, me aconteceu isso, aconteceu aquilo. Será que não é por isso que eu estou mexendo também com essas coisas? Além, implicitamente, ali está a interferência da família, né? Porque aí tem aquela questão pelos dois lados. Aqueles que abandonam a família e vão se dedicar um centro mediúnico, um centro espírita, ou até uma igreja, um templo, seja onde for, e aí radicalizam, ficam fanáticos e abandonam o lar. Aí tem aqueles que, a pretexto da própria família, não vão numa atividade espírita, que às vezes nem sempre, a gente tem que agradecer hoje aqueles que têm um lar que é permeável à doutrina espírita. Agora, tem gente que tem problema seríssimo, daqui a um pouquinho tem um pai que é pastor, né? Pastor lá, pentecostal, e que chama o espiritismo de agentes do demônio. Aí imagina uma filha, uma parente que frequenta ou que mora naquela casa e tem que dizer que vai para um centro espírita, é um tormento muito maior do que aqueles que têm ainda um lar voltado, mais eclético, né? Não vou dizer lar espírita, né? Porque isso pode dizer em relação aos filhos que têm, aqueles que têm a graça de ter casado com alguém que seja simpático da doutrina, mas tem casamentos que não são dessa forma. Eu conheço alguns que são radicais, né? Eu conheço espírita que por adesão, quer dizer, depois, ela, espírita casada com judeu, e que ele não aceita de forma alguma, não é radical assim de proibir a mulher,
mas é difícil, a gente não pode ter a conversa com ele, os livros, evita de deixar muito livro, perder muito tempo na frente dele lendo aquele livro, e não isso, aí ele acha que está interferindo na educação das crianças, que aí o judaísmo tem que seguir, né? E os sírios têm que seguir aquela doutrina, aí tem a ida na sinagoga, que ela já não vai, ele também meio que se afastou para ficar equilibrado, não é fácil. Agora, quantas vezes a gente tem todas as condições e, às vezes, por uma questão... Olha o medo, aquela que colocou o medo. O medo, uma mediunidade que pediu, foi autorizada, e estou com medo. Medo do quê? Quando tem medo, o mundo espiritual inferior aproveita essa antena psíquica e tira a consciência do médium e acaba, às vezes, interferindo, e tem médiums, né, que negam a condição de médiums e muitas vezes praticam certas situações e não se lembram. Por quê? Porque a mediunidade está sendo usada pelo plano espiritual e até passa a ser um perigo, entre aspas, né? Uma questão. Isso acontece também nessas religiões afros, aí, essas mais pesadas, porque os médiuns não estudam, eles não têm a compreensão do fenômeno mediúnico, e as entidades tomam por inteiro. Então, elas vão no corpo espiritual deste médium, neutralizam, dão um feixe de energia com o ectoplasma do ambiente e apagam e neutralizam as condições psíquicas da consciência, e o médium acaba incorporando por inteiro e faz uma série de coisas, fica horas e horas incorporado, e o médium, quando retorna, nem se lembra. E acha ótimo isso, porque é muito cômodo para ele se entregar por inteiro para uma entidade, para um espírito, ou para um grupo de espíritos, e realizar uma tarefa, seja ela qual for, e ele não ter a consciência disso, e acha que isso é bom. Quer dizer, isso é a ignorância sendo utilizada pelo plano espiritual inferior. E é inferior por quê? Porque o que é superior é transcendental, o que é superior é em nome do bem, em nome do amor, em nome da perfeição. Não há dúvida sobre esse quesito do ponto de vista transcendental da mediunidade. A mediunidade com Jesus, ou seja, com o mundo espiritual superior, ela é intuitiva, ela não necessariamente tem que ocorrer pelos fenômenos ostensivos da mediunidade. E aí se inclui nesse grupo ali, que poderíamos ter, vamos dizer assim, todos nós, em algum momento, acaba se inserindo, né, nessas questões que foram formuladas ali. Por quê? Porque cada um de nós, mesmo se for para ir lá e usar a vassoura num centro mediúnico, é uma atividade mediúnica também em relação a esse grupo. E se esse que não vai lá levar as fichas, organizar as filas, as cadeiras, abrir a casa, organizar. Se não houver essa pessoa, haverá trabalho mediúnico? Não. Então, todos estão inseridos no trabalho mediúnico. E há espíritos que vêm lá do outro lado com a capacidade de organizar e de dar seguimento organizacional a um centro mediúnico. O Inácio Ferreira ficou 48 anos diretor lá do Hospital Espírito, que atendia mediunicamente desde lá da década de 40, com a Modesto Cravo, que desencarnou em 63. E ela fez longos anos de trabalho mediúnico lá. Ele nunca viu espírito nenhum. O único espírito que ele viu, alguns, ele disse que foi a Gênesis, né? Que foi lá o Alan Poy, lá, que depois a gente repete aquela história dele. E ele não tinha mediunidade de evidência, ele não escutava espírito e tudo, mas tinha a organização do centro como um todo, o hospital, e na sessão mediúnica conseguia interagir com os médiuns que recebiam a mensagem espírita e sabia, quando era relatado por um deles uma determinada situação, ele tinha conhecimento da doutrina, das obras básicas lá do Kardec, do Pentateuco como um todo, das obras do Chico Xavier, e conseguia interagir com propriedade, sem enxergar, sem ver nada, e não deixou de ser o Inácio Ferreira, inclusive hoje lá no plano espiritual, desde a década de 90, que desenganou em 88, desde o início da década de 90, está lá, organizou lá um hospital para os médios que tem uma cópia
melhorada do Hospital dos Médios lá em Uberaba. Então, para a gente perceber assim, qual é a nossa tarefa do dia a dia, ela não tem esse o mais e o menos, é todo mundo como um todo. Se cada um de nós não tiver esse compromisso, o da leitura, o do estudo, o do poder compreender e procurar ser bom, melhor pessoa a cada dia, nós estamos entrando nessa aí. O que nos espera vai ser uma zona sombria dessas aí, que aí, claro, vai dar tempo de se arrepender. E aí o chamado para ser atendido pode levar, o outro levou 11 anos. Essas aí não relataram quanto tempo, mas ficaram meses ou anos também zanzando pelas regiões umbralinas, sem grandes perseguições, sem muita coisa, mas atormentadas. Assim. E aí o dia de 24 horas para nós, que é aqui, e que lá do outro lado também tem a mesma forma, 24 horas, atormentando a consciência do que eu deixei de fazer, mas que coisa, e aí, eu sabia, bem que eu sabia, a época que eu melhor passei foi que eu melhor estava disciplinado, estudava, pensava no que eu lia, tem que pensar, não adianta ficar lendo livro e não traz essa coisa de trazer para a nossa realidade do dia a dia. Pensar no que está dizendo, no que está ouvindo e falar consigo mesmo e programar. Se tiver uma dúvida, leva para o plano espiritual. Durante a noite, essa dúvida vai ser dirimida pelos bons espíritos. Eles estão aí para interagir conosco. Vários desses espíritos que estão ali, que até outros que a gente vai ver que fracassaram, também foram preparados para auxiliar encarnados. E são esses que nos ajudam. São esses que muitos deles estão aqui junto conosco, podem estar ouvindo lá do outro lado, seja na dimensão que for, ou vinculado a cada um de nós que esteja assistindo isso aqui, estão pensando sobre essas coisas e alguns deles estão lá dizendo, realmente aconteceu por mim, se desse para usar esse microfone e dizer para eles, não repita o erro que eu cometi, eles estariam dizendo isso aqui agora. E a gente está encarnado. Essa é a grande vantagem, de estar ainda encarnado e poder escrever o nosso futuro logo adiante. De não cair em alguma fase da nossa existência, o nosso caminho ainda era a treva. Quem sabe já numa fase umbralina, e quem sabe dentro do umbral já um processo de saneamento que nos leve a uma reparação já de oportunidade, de eu sei que errei, fui fraco e tais coisas, mas já estou programado para querer me recuperar. Isso aí depende de cada um de nós, não é um terceiro, não vai ser o espírito, não vai ser o dirigente, não vai ser o psiquiatra, o psicólogo, ninguém que vai dizer para nós. Essa resposta está intimamente ligada à nossa consciência, porque as leis da perfeição, as leis da vida estão na nossa consciência. Tá? É a resposta da 621 Livro dos Espíritos. A consciência, sabemos o que é certo e o que é errado. Quando há dúvida, vai levar para o transcendental. O pensar, não tenho essa resposta agora. Alguém tem para me dar essa resposta? Ninguém vai te dar a resposta. Ele vai ter uma conversa contigo e tu vai chegar à conclusão. Isso pode acontecer e deve acontecer sempre conosco. A gente tem que procurar essas ferramentas que a espiritualidade nos dá. Nós temos muito a agradecer com o que eles nos mandam de informações. É coisa que aconteceu em 1944, esse relato, né? Bem atualíssimo, praticamente passa 100 anos e vai valer. As obras do André Luiz são obras que foram catalogadas no plano espiritual e ele foi o responsável de buscar esses resumos todos lá, vieram bem do alto, se sabe cada vez mais com detalhes, as coisas do plano espiritual vieram do alto. Quantas encarnações vêm programadas do plano espiritual lá do alto, e que algumas tiveram êxito, algumas nem tanto, e outras, né, vai pegar um Napoleão Bonaparte, ele reencarna com Júlio César, era o Júlio César, e teve um diálogo com Jesus antes de reencarnar. Ele se ajoelhou perante Jesus, que veio através do Espírito da Verdade. Isso é relato do plano superior, e ele tinha uma grande missão. Fracassou, foi dito para ele, olha, o meu apóstolo está indo, meu discípulo, um dos meus discípulos está retornando. Era o João Evangelista, Francisco de Assis, era o Kardec e o Chico Xavier.
E ele fracassou, apesar de ter se ajoelhado e ter sentido ele uma vibração que jamais tinha experimentado, mas fracassou. Agora, outros sublimaram. Eliú, por exemplo, aquele rabino, o precursor do Sinédrio, na época de Jesus, antes, o Eliú, ele reencarna com Henrique de Sagres, que foi uma conversa também no século XIV, que Jesus teve na crosta, na região da Europa, e o Eliú estava junto com Ismael, e ele disse, ao outro lado do quadrante do nosso planeta, que era as Américas, não estavam ainda sendo povoadas. E ele prepara o Eliú e pede para ele reencarnar, e ele reencarna como Henrique de Sagres, e que fundou a escola de Sagres naval, a escola naval, ele que inventou os grandes navios da colonização portuguesa. E esse projeto todo foi arquitetado com a anuência de Jesus, e Ismael já tinha sido designado naquele momento que na terra do Cruzeiro, que era do outro lado do planeta, da nossa crosta aqui, o Brasil que seria chefiado ou liderado pelo Ismael. E os navegadores todos tiveram o início deles com a programação da vinda do Eliú na figura de Henrique de Sagres. Como é bonito isso, foi em 1400, 400 e pouco. Em 1498, aí ele descobre a América, ele descobre o Brasil, e aí já vem tudo, está tudo programado. Agora, o livre-arbítrio individual e coletivo, ele pode acelerar o processo ou pode adiar, pode haver uma moratória do determinado, mas os fatos concretos eles vão ocorrer, porque é um projeto do mundo da luz. A escola planetária da Terra ela é necessária para o processo evolutivo de em torno de 30 bilhões de espíritos. Eles vão utilizar essa escola aqui. Nós podemos ser expulsos dessa escola se o nosso livre-arbítrio não estiver condizente com o processo evolutivo do momento dessa escola. Ou podemos também se sublimar, encurtar a distância. Isso depende do livre-arbítrio. Isso que é bonito, porque depende tudo da nossa vontade. Ô, Francisco, Oi. Nosso comentário, eu achei muito interessante ali o depoimento de uma das que eram trabalhadoras, né, falando da questão da ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão com certeza no caminho de todo trabalhador fiel. E muitas vezes as pessoas, quando começam essa jornada, né, abre a mediunidade, começa a ir no centro espírita, começa a estudar, começa a frequentar, a pessoa tem uma ilusão de que ela está, porque ela está amparada, e ela está amparada, ela não vai passar por isso, né? E tem esse processo, né? Meio que esse deserto interior de tu vai abrindo teu canal, tu vai recebendo tanto as intuições, mas também vão vindo todas aquelas nossas conexões de passado, né? E muitas vezes, muitos potenciais trabalhadores puxam o freio e vão sutilmente muitos não reconhecem que também ter a mediunidade já é um passo adiante de fracasso de passado. Nós temos que agradecer também não ter essa mediunidade aflorada, essa que confunde os dois paralelos, de saber o que é espírito e o que não é, e que há uma tendência de quem não tem a mediunidade da vidência achar assim que só vai enxergar coisa boa. Está pronto para enxergar coisa ruim? Está pronto para estar sozinho em casa e olhar para um canto e enxergar isso, aquilo? Ou abrir a porta, ou sair na rua, ou estar num cantinho lá, trevoso, e uma entidade que está ali querendo te levar ao medo, te levar a uma retração psíquica de espanto? Está preparado para isso? Então, a gente tem que agradecer. A gente tem o caminho do ensinamento da doutrina inserido na nossa vida como ela é nesse plano aqui. E isso é maravilhoso. Tem que ver o tormento desses médios que têm medo. Eles têm o medo porque não se prepararam antes para a vidência. E aí atormenta realmente. Agora, felizmente, aqueles que têm essa vocação, e aí desde o início aí recebe a graça, né, de reencarnar num lar espírita que teve orientação, que foi logo endereçado a um centro espírita sério, né? E sério é sem dinheiro, sem nada de dinheiro. Centro espírita tem que ser
mantido por médiuns, pelos frequentadores médiuns da casa, tá? E nada mais, de preferência nada mais, nem venda de coisa nenhuma, para não precisar isso e que seja pequeno fisicamente, mas imenso sob o ponto de vista espiritual. Isso é que a gente espera das casas, que deve ser assim. Outras vão surgir em outros lugares e outros espíritos estão sendo preparados para isso. O que a gente não pode, isso tem que ser definitivo, é chegar do outro lado com um desastre desses, tá? Nem que seja parcial, dizer assim, olha, fiz o que foi possível dentro das minhas imperfeições, mas persisti até o fim. Pior situação que pode um médium, alguém que esteja nisso, é fazer aquilo que às vezes acontece, às vezes sem a gente querer, porque tem um outro problema profissional, uma situação de saúde, de família, seja o que for, de se ausentar. E se porventura ocorrer, procurar compensar. E hoje a gente tem isso, né? Até essa coisa online, um instrumento da internet, e temos como fazer isso com estudo, às vezes um pouquinho de dedicação aqui, e vai praticar a caridade. Então, essa sintonia toda nos insere no trabalho mediúnico a serviço do áudio. Eu acho que é isso aí. É a nossa gratidão sempre multiplicada a cada semana, cada vez mais consciente do que o mundo espiritual superior nos dá muito mais do que nós merecemos. Mas vamos procurar, né, focando essa situação de procurar sempre ser uma pessoa melhor, buscar conhecimento e multiplicar isso para a nossa consciência, de conseguir fazer essas comparações, projetando o que a gente lê, do que a gente estuda, do que a gente ouve em relação à vida, como nós temos a compreensão. E pedir ao alto aos nossos amigos espirituais sempre cada vez mais esclarecimentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Isso aí, então, pessoal.